Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo eu vou apresentar os conceitos de escalabilidade, sua importância e como ela é alcançada em sistemas distribuídos. No vídeo anterior foi feita uma introdução aos sistemas distribuídos, falamos de suas características e objetivos, onde finalizamos discutindo sobre compartilhamento de recursos. Se você não viu o vídeo, tem um link nos cards aqui em cima. Vamos continuar então falando de escalabilidade. Abordamos essa característica brevemente no vídeo anterior, mas além de ser uma característica de sistemas distribuídos, é um dos principais objetivos que buscamos quando desenvolvemos tais sistemas, buscando atender uma demanda crescente de usuários. Escalabilidade vem de escala numérica, e vamos entender por quê. A definição do Colores diz que escalabilidade é a capacidade de um sistema de se permanecer eficiente quando há um aumento significativo no número de recursos e usuários. Um sistema centralizado, rodando em um único servidor, terá limitações de capacidade computacional para atender uma quantidade máxima de usuários simultaneamente. Quando criamos um sistema distribuído, estamos rodando o sistema em vários servidores, unindo a capacidade computacional deles para conseguir atender um número maior de usuários. Um sistema distribuído pode ter sido arquitetado para suportar milhares de usuários simultaneamente. E é aqui que entra a questão de escala numérica que o termo escalabilidade se refere. Se a escala mudar para centenas de milhares de usuários e o sistema não suporta, ele não é escalável, pelo menos não o suficiente. Isso tudo depende do projeto do sistema, das tecnologias que utiliza e, necessariamente, da capacidade computacional e quantidade de servidores utilizados. Vamos pegar um exemplo conhecido dos brasileiros, o sistema de entrega de declaração do imposto de renda. Ele é um sistema escalável? O que você vê nos jornais quando chega o prazo final de entrega da declaração? Que o sistema está sobrecarregado e muitos contribuintes não conseguem fazer a entrega na última hora. Então, se o sistema não conseguiu atender a demanda, ele não é escalável? Não é bem assim. Sabemos que o sistema consegue sim atender eficientemente uma quantidade gigantesca de usuários. Ele tem um determinado grau de escalabilidade, mas não o suficiente para suportar a demanda de acessos a poucos dias do prazo final de entrega da declaração. Ele é escalável, mas não o suficiente para esse pico de demanda que ocorre nos últimos dias. E aí você pensa, o sistema então foi mal projetado. A culpa é dos profissionais de TI. E pera lá, não é bem assim. A verdade é que, como não estamos dentro do SERPRO, estatal responsável pelo sistema, não temos como afirmar nada. O fato é que a escalabilidade exige infraestrutura e custa caro. E a culpa, no final das contas, é do brasileiro que deixa tudo para a última hora. Imagine se o governo gasta milhões para manter uma infraestrutura que atenda a este pico de acessos apenas nos últimos dias da entrega da declaração. E no restante do ano, a maior parte desses servidores ficam ociosos. Não faz sentido, certo? Mas isso é uma outra questão relacionada a métodos de escalabilidade e computação em nuvem que vamos abordar. Escalabilidade é um problema multidimensional e complexo. Existem 3 dimensões que podemos nos preocupar ao projetar um sistema escalável: escalabilidade de tamanho, geográfica e administrativa. Escalabilidade de tamanho é a primeira coisa que se pensa ao projetar um sistema escalável. É a dimensão essencial de escalabilidade que sistemas distribuídos devem ter. Normalmente, quando falamos de escalabilidade, sem especificar a dimensão, estamos querendo falar em escalabilidade de tamanho. Um sistema cujo tamanho é escalável indica que ele se mantém eficiente à medida que são adicionados mais recursos e usuários. Um sistema de arquivos distribuídos como NFS é escalável se ele se mantém eficiente mesmo com o aumento do número de arquivos e pastas. Um sistema de uma loja virtual é escalável se ele suporta picos de acesso simultâneos sem comprometer a experiência do usuário. Mas lembre que escalabilidade não é infinita. Mais usuários e recursos gerenciados significa que mais capacidade computacional é necessária. Esta capacidade pode ser adicionada pela utilização de mais servidores. Isto é o que chamamos de escalonamento horizontal, horizontal scaling ou upscaling. Novos servidores podem ser adicionados ou removidos de acordo com a demanda. Quando a demanda diminui, precisamos remover servidores, pois lembrem que uma máquina ociosa gasta uma grande quantidade de energia. E energia é normalmente o maior custo operacional de um data center onde residem os servidores. Usuários então são distribuídos entre os servidores disponíveis para fazer balanceamento de carga, o load balancing. Eles acessam o sistema pela internet, onde um balanceador de carga irá direcionar o usuário para algum dos servidores disponíveis. O balanceador pode ser um software
ou hardware que faz o direcionamento do usuário. O servidor web Nginx é um exemplo de software balanceador, mas isso também pode ser feito por hardware, utilizando roteadores e switches. Escalonamento de capacidade computacional, tanto para aumentar ou diminuir tal capacidade, deve ser automatizado. Quando digo adicionar servidor, estou apenas dizendo que um servidor existente deve ser automaticamente alocado para o sistema. Sem isso, o sistema perderá desempenho e poderá deixar de atender usuários até que haja intervenção da TI. A computação em nuvem, Cloud Computing, faz exatamente isso. Automatiza o processo de alocação e desalocação de recursos computacionais de acordo com a demanda para aplicações de diferentes clientes. Provedores como Amazon, Google e Microsoft fornecem serviços de cloud, respectivamente conhecidos como Amazon Web Services, Google Cloud Platform e o Microsoft Azure. Com estes serviços, diferentes clientes podem compartilhar a gigantesca capacidade computacional existente nos data centers destes provedores e, com isto, maximizar o uso de recursos. Estes são provedores de computação em nuvem públicos, que qualquer pessoa pode utilizar. No caso do problema da Receita Federal que discutimos, o governo federal poderia ter um data center privado, compartilhado pelos diversos órgãos federais, justamente para aumentar a escalabilidade do sistema, reduzir a ociosidade de servidores e, com isso, melhorar a eficiência no consumo de energia. Escalabilidade horizontal na cloud é possibilitada por meio de virtualização. Esta é uma tecnologia que possui diferentes implementações e que evoluiu muito ao longo dos anos. Por isso, a definição de virtualização normalmente estará obsoleta em livros e vários artigos pela internet. Buscando referências de diversas fontes, esta é minha definição. Virtualização permite criar múltiplos ambientes com recursos computacionais dedicados, executados de forma isolada, dentro de um único equipamento físico. Você já deve estar familiarizado com este conceito. É esta tecnologia que permite que vários clientes utilizem o mesmo servidor sem que um interfira no outro ou possa acessar os dados do outro. Virtualização é uma das formas para conseguirmos compartilhamento de recursos, que abordamos no vídeo anterior, justamente por permitir, de forma segura, que o elevado poder computacional de um servidor seja compartilhado entre vários clientes. Um servidor utilizado apenas por um cliente, rodando um só sistema, normalmente ficará ocioso a maior parte do tempo. O compartilhamento permite evitar isso e garantir que haja recursos computacionais para vários clientes. As tecnologias mais comuns de virtualização são máquinas virtuais, as Virtual Machines ou VMs e os containers. Containers se popularizaram apenas em 2013. Por isso, muitas definições consideram apenas VMs. As VMs possuem um sistema operacional completo rodando sobre o SO da máquina física. VMs podem utilizar qualquer SO. Inclusive, VMs diferentes na mesma máquina podem ter SOs diferentes. As VMs são chamadas de máquinas convidadas ou guest, e a máquina física é chamada de hospedeira ou host. Você deve conhecer softwares de virtualização famosos como VirtualBox e VMware. Já os containers são uma tecnologia mais nova e que dominaram o mercado, apesar de existir utilidade para as duas tecnologias. Um container é um pacote com aplicações, dependências e configurações para a execução de um sistema de forma isolada dentro de um SO hospedeiro. Eles são mais leves que as VMs, pois não possuem SO próprio. Eles utilizam o kernel do SO da máquina física. Containers são atualmente universais e temos suporte a eles no Linux e Windows. A popularização ocorreu com o Docker. Se você não passou os últimos anos em Marte, já deve ter ouvido falar. Docker é apenas um gerenciador de containers, mas é uma ferramenta fundamental atualmente, principalmente para a implantação automatizada de novas versões do sistema. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o processo de integração contínua que permite isso. A tecnologia atual permite que ambientes virtualizados sejam criados, iniciados, clonados e finalizados de forma automática. É dessa forma que conseguimos alocar ou desalocar recursos para um sistema, de acordo com a demanda. Ao clonar um ambiente com um sistema instalado e configurado, podemos implantar tal clone automaticamente em um novo servidor para balancear a carga. Tais ambientes podem ser finalizados quando se tornam ociosos, liberando recursos para outros clientes. Com a computação em nuvem, temos uma capacidade computacional aparentemente infinita. Um provedor como a Google tem uma capacidade computacional tão grande que a qualquer momento que um cliente solicitar uma nova VM ou container, ele terá disponível. Mas um sistema não pode ser infinitamente escalável. Recursos na nuvem têm custo,
e assim a escalabilidade pode ser limitada pelo orçamento disponível. Então não existe mágica. Até mesmo sistemas de grandes empresas sofrem com picos de acesso. Se um sistema foi projetado para suportar demandas de centenas de milhares de usuários e passa a receber milhões, ele dificilmente estará preparado para tal salto de escala, como já discutimos. Simplesmente aumentar a quantidade de servidores pode não ser a solução, ou o custo pode ser astronômico. A tecnologia e a arquitetura do sistema podem não ser adequados para atender essa escala de usuários e precisam ser atualizados. A Lisa Gu, em uma palestra sobre infraestrutura do Instagram, fala muito bem sobre isso. Ela diz: "Don't count servers, make the servers count." Não conte os servidores, faça os servidores contarem, no sentido de utilizar eficientemente os recursos físicos. Ela fala sobre alterações nos algoritmos que aumentaram a eficiência do sistema como um todo, sem aumentar a quantidade de servidores. Como viram, escalabilidade de tamanho é algo essencial em sistemas distribuídos, mas vamos falar sobre uma outra dimensão, que é a escalabilidade geográfica. Este é um problema que seu sistema pode encontrar se ele for distribuído geograficamente e possuir usuários em locais muito distantes. Uma das definições indica que o sistema continua funcionando e de forma eficiente, mesmo que a posição entre usuários e recursos mude e a distância entre eles aumente. Problemas são mais perceptíveis em jogos online e apps de comunicação em tempo real, como apps de mensagens instantâneas. O delay, o atraso na comunicação, é causado pela longa distância entre o usuário e o servidor com o qual ele está se comunicando. Isso pode prejudicar a experiência do usuário ou inviabilizar o funcionamento adequado da aplicação. Se você tem servidores e usuários geograficamente distantes, isso pode ser um problema que não é fácil de resolver. Afinal de contas, não dá para quebrar as leis da física. Por mais rápida que seja a conexão de internet, quanto maior a distância, maior o tempo para troca de pacotes pela rede. Por fim, a última dimensão de escalabilidade, que pode ser a mais ignorada de todas, é a escalabilidade administrativa. Um sistema é escalável administrativamente quando o esforço para a administração dele ainda é baixo, mesmo com o aumento de usuários e recursos. Sempre existem recursos físicos envolvidos, como servidores, e assim a administração de tais recursos é limitada. Se a fonte de um servidor queima, alguém terá que ir lá trocar. Quanto mais servidores, maior o trabalho de administração em casos de pane. Mas ignorando a parte de panes na infraestrutura, se o sistema é escalável administrativamente, os administradores não devem perceber o impacto do aumento do tamanho e demanda de uso do sistema. Vamos pegar como exemplo um sistema convencional de uma loja virtual. O processo de separação e envio das encomendas é manual, e estes estágios precisam ser registrados por um funcionário no sistema. Então pergunto, esse sistema é escalável administrativamente? Não, né? O aumento das vendas vai tornar o processo de envio mais lento, exigindo mais funcionários para continuar realizando estas tarefas de forma eficiente. O problema é que funcionários não são iguais servidores, que basta ligar um do lado e pronto. Mas em gigantes do varejo como a Amazon e o Alibaba, o grupo por trás do AliExpress, os sistemas são escaláveis administrativamente. Eles usam processos semi-automatizados por meio de robôs. No caso do Alibaba, eles conseguiram reduzir em 70% o trabalho humano nos armazéns. Tornar um sistema escalável em uma ou mais dimensões é um grande desafio. Em cada dimensão que você buscar introduzir ou aumentar a escalabilidade, problemas diversos lhe aguardam. No exemplo dos robôs, são poucas as empresas que têm capital para arcar com tais custos. Por isso é preciso fazer um balanço entre vantagens e desvantagens. Então paramos por aqui, espero que tenham gostado. Aproveitem para deixar o like e se inscreverem no canal. Até o próximo capítulo.